Então, vamos lá, ele vai fazer, apresentar o contrato, se ele tiver, que ele pode substituir esse contrato por um e-mail, ele pode substituir por uma carta, ele pode inserir um cronograma. Então, dependendo do caso ao que o bem se destine, ele vai inserir os documentos específicos. A Receita pode não se convencer de que aquele bem possa ser submetido a um regime de admissão temporária e indeferir um pedido de concessão do regime. Desse pedido de indeferimento do regime, a Receita vai intimar o importador para se manifestar num prazo de 10 dias sobre o que ele quer fazer com a carga, ou o importador pode recorrer do indeferimento nos termos especificados no artigo 121, ele pode recorrer do indeferimento da Receita. A autoridade que indeferiu vai reanalisar o pedido dele e, se não concordar, ela submete de ofício à autoridade imediatamente superior para que vá fazer uma nova reanálise e vai ter uma nova decisão sobre o deferimento ou não do regime. Uma das coisas que o importador pode escolher, se ele não quiser recorrer, é, por exemplo, submeter aquela carga, ao invés de um regime de suspensão de tributos, uma admissão temporária, ele vai fazer então uma DI de consumo e aí vai pagar os tributos que não estariam suspensos, então, por causa do indeferimento. Então, ele não vai estar sendo submetido a um regime de admissão temporária, mas ele vai fazer uma DI de importação normal. Os artigos 19 a 23, eles especificam os procedimentos simplificados. Então, aqueles bens que estão especificados no artigo 4º, eles podem ser submetidos a procedimentos simplificados. Então, você não precisa fazer uma DI no sistema ou uma DSI no sistema. Você vai fazer, pode fazer, ao seu critério, uma DSI formulário. Você vai fazer o dossiê de atendimento de qualquer jeito, né? Então, o dossiê, o número de processo que você vai vincular, em todos os regimes de admissão temporária você vai ter. Também no procedimento simplificado, você também vai ter que ter esse número, que é o processo que vai acompanhar o seu regime do começo ao fim. Inclusive, a Receita vai controlar através desse regime. Mas, naquelas hipóteses que nós vimos no artigo 4º, você pode fazer uma DSI formulário, que também tem seus procedimentos, mas são procedimentos mais simplificados. Você pode fazer... A DSI tem uma legislação específica que ela pede que você faça um demonstrativo, manualmente, um demonstrativo de cálculo dos tributos que estão suspensos. No caso de admissão temporária, esse demonstrativo de cálculos pode ser substituído por uma lista dos bens que estão sendo admitidos no regime e com os valores do lado. Uma lista, então, de bens e valores. Simples. E mesmo que você queira submeter um bem à admissão temporária através de DSI, formulário, você vai precisar da anuência dos órgãos anuentes, se for o caso. Então, por exemplo, se você está submetendo à admissão temporária uma máquina médica, que é um exemplo bem simples, uma máquina usada no setor médico e que precise de anuência da Anvisa, a Anvisa vai ter que botar o seu carimbo na DSI formulário, autorizando a entrada deste bem no país. Os artigos 24 a 36, eles falam das hipóteses do artigo 4º que podem ser submetidas a procedimentos simplificados, mas eles são extremamente específicos e nós não vamos abordar aqui. Muito bem, então você trouxe um bem
para o país, você submeteu a despacho, fez uma DI, tem um processo e você tem um deferimento. Então, o seu bem está em temporária no país. Esse bem ele está concedido o regime para ele de suspensão de tributos por um prazo. E desse prazo, o importador, o interessado no regime, vai ter ciência. Ele assina ou ele vai receber a ciência eletrônica, mas ele está ciente do prazo que a Receita Federal concedeu para ele, para aquele regime. Mas ele pode pedir uma prorrogação. São os casos que nós vamos analisar e que estão especificados nos artigos 37 a 38 da IN. Então, a prorrogação pode ser solicitada nos casos de 6 meses mais 6 meses prorrogados automaticamente, que dá total de 1 ano, em alguns casos, sendo sempre que o prazo máximo vai ser de 5 anos na suspensão total de tributos. Se você entrou com um pedido intempestivo, ou seja, o seu regime já se esgotou, ele se esgotou no dia 10 de janeiro, e você entrou com um pedido de prorrogação no dia 12 de janeiro, o seu pedido nem vai ser analisado, ele vai ser desconhecido por ser intempestivo, com exceção dos casos de caso fortuito ou força maior. A falta de algum dos documentos instrutivos previstos no artigo 37, que são os documentos que você vai instruir para pedir a prorrogação. Ela pode ser sanada em até 2 dias úteis. A Receita vai intimar o interessado, vai falar, olha, o seu pedido está recebido, mas está faltando tal coisa que eu não estou entendendo aqui. Então, ela vai te intimar e você vai ter 2 dias úteis para sanar essa falta de instrumentos. E só, não vai ter mais prorrogação, não existe previsão legal, você tem 2 dias úteis. Se em 2 dias úteis essa falta de documentos não for sanada, este pedido é desconhecido e é como se você não tivesse pedido. Então, não existe prorrogação e você cai no artigo 51 da IN, que é de descumprimento do regime, que nós vamos ver depois. Então, precisa tomar muito cuidado quando entra com o pedido de prorrogação do regime, porque você está completinho. Você pode entrar com um pedido de prorrogação na unidade da Receita que concedeu o regime para você. Ou você pode pedir a prorrogação em outra unidade onde se encontrem os bens. Então, por exemplo, você entrou com um pedido de admissão temporária em Santos, no Porto de Santos. Então, a unidade do Porto de Santos concedeu para você a admissão temporária, por um prazo tal. Só que o seu bem não está em Santos, ele foi parar no Rio de Janeiro. Você está fazendo a utilização do bem no Rio de Janeiro. Então, você pode entrar com um pedido de prorrogação junto à unidade de Santos, ou você pode entrar com um pedido de prorrogação junto à unidade do Rio de Janeiro. Quando nós falamos que você pode entrar, na verdade hoje, esses pedidos, que tudo que você for pedir num processo de admissão temporária de regime, você deve fazer isso eletronicamente. Então, você tem lá o seu token e você acessa o processo e você vai fazer um pedido de juntada de documentos nesse processo. Ou você ainda pode, em alguns casos, entrar com os documentos manualmente. Mas a tendência a curtíssimo prazo é que se faça isso só eletronicamente. Nesse seu pedido eletrônico, você pode pedir, então, que Santos, no nosso exemplo, analise a prorrogação,
Ou você pode pedir que o processo seja transferido para o porto ou unidade do Rio de Janeiro, onde se encontram os bens, e que lá eles vão fazer a análise dessa prorrogação. Se você pedir na sua petição essa transferência, quem vai passar a controlar o prazo do regime é a unidade agora para a qual você pediu a transferência. Vamos supor que você pediu uma admissão temporária no Porto de Santos e você dê entrada num pedido de prorrogação em papel lá em Manaus. Pode? Pode. Manaus, a única coisa que vai fazer é juntar esse seu pedido eletronicamente no processo de Santos, e Santos vai fazer então essa análise. Mas você pode entrar com um pedido em qualquer lugar do país. Situações especiais do regime. Durante o regime, você pode fazer uma mudança de finalidade. Então, por exemplo, você entrou com o bem para fazer parte de uma feira. Acabou a feira e você quer fazer uma promoção comercial com o seu bem. Ou você pode querer que ele faça uma utilização econômica, que é um outro caso que a gente vai ver depois. Mas vamos ficar nesse exemplo primeiro, que é: ele entrou para uma feira e você quer fazer depois um teste com ele numa empresa, numa outra empresa. Pode fazer isso? Pode. A única coisa é que você tem que pedir para a Receita a mudança de finalidade. Por quê? Porque se a Receita Federal for fazer uma fiscalização na sua empresa e esse bem estiver em teste ou estiver em promoção comercial, um bem que entrou para uma feira, isso caracteriza desvio de finalidade. E aí cai em descumprimento do regime e tem uma série de consequências depois. Então, tudo que você for fazer com o bem que está em admissão temporária tem que ser comunicado à Receita Federal previamente. E a Receita vai, então, autorizar ou não a sua solicitação. Então, você vai solicitar à Receita Federal a mudança de finalidade através do seu dossiê que está acompanhando o processo. Se você fizer uma mudança entre os casos de suspensão total de tributos, isso só vai ficar registrado no dossiê e não tem o registro de uma nova declaração de importação. Se você for fazer uma mudança de finalidade e for passar para uma utilização econômica do bem, aí é um outro procedimento que vai ter o registro de uma nova declaração de importação. Esse caso aqui não é considerada mudança de regime, mas sim mudança de finalidade, que é uma coisa que todo mundo confunde muito na prática. O requerimento que outra coisa que pode ser feita é uma mudança de beneficiário. Então, uma empresa importou um determinado bem para a sua utilização e agora em admissão temporária, e agora uma outra empresa deseja ficar com esse bem no país em admissão temporária também. Pode? Pode. Isso a gente chama de mudança de beneficiário. O requerimento de mudança de beneficiário tem que ser firmado de pedido, né? Então, assim, queremos mudar o beneficiário. Quem tem que pedir isso para a Receita? O beneficiário do regime que importou o bem, primeiramente, e depois o novo beneficiário. Ambos têm que entrar com requerimento para a Receita e pedir isso para a Receita. Não precisa fazer uma nova declaração de importação, você só vai pedir. Depois do deferimento, nós vamos fazer um novo dossiê, que é aquele número original, em nome do novo beneficiário,
mas a declaração de importação que vai acompanhar esse dossiê é a mesma inicial. O prazo que você tinha, ele continua contando. E se tiver termo de responsabilidade originalmente, um novo beneficiário vai ter que fazer outro termo de responsabilidade em seu próprio nome, porque é o outro que vai estar se responsabilizando pelos tributos originalmente suspensos do primeiro. Pode haver também a alteração de contratante do exterior. Por exemplo, a empresa do exterior que enviou para o Brasil o bem para o importador aqui em admissão temporária foi vendida ou foi incorporada por outra pessoa. Isso afeta o regime que está aqui? Não, não afeta. Isso só precisa ser comunicado à empresa, à Receita Federal. A empresa vai comunicar aqui à Receita Federal e o regime vai ter continuidade. Agora vamos falar da extinção do regime. Então, o bem está aqui no país e ele vai, esgotou o prazo, ou antes de se esgotar o prazo, o importador tem opções para extinguir o regime. Então, o que ele pode fazer? Durante o regime, ou seja, na vigência, dentro do prazo do regime que ele tem, ele pode reexportar o bem. Então, ele pode devolver para o exterior, reexportar para o exterior. Então, ele pode enviar para o dono da mercadoria. Então, a mercadoria, por exemplo, veio dos Estados Unidos, ela pode retornar para o mesmo exportador, ou ele pode enviar para outro país. Ele vai reexportar. 2. Ele pode não querer fazer mais nada com o bem. Ele quer entregar o bem para a Receita Federal. Então, quando você entrega esse bem para a Receita Federal, ele vai arcar com todas as despesas da entrega e desde que a Receita concorde em receber os bens. Então, você vai falar assim, olha, eu quero entregar esses bens, esse seu pedido de entrega vai ser analisado pelo chefe da unidade que você está se dirigindo e a Receita vai falar assim, olha, tá bom, eu concordo em receber o bem, ou vai falar, não concordo, não quero. Aí ele vai ter que dar outra destinação. O bem pode não prestar mais, né? Então, o importador, o beneficiário do regime, ele quer destruir o bem. Ele pode? Pode, é uma das formas de extinção. Só que ele vai arcar com todas as despesas decorrentes dessa destruição. Ele pode querer transferir esse bem para um outro regime aduaneiro especial. Existe um procedimento que ele tem que seguir, que está regulamentado pelo IN 121 de 2002, que é uma coisa simples, mas, por exemplo, ele pode tirar o regime, querer tirar o bem do regime de admissão temporária e fazer um entreposto aduaneiro. Ele pode fazer isso. Ou ele pode fazer um despacho para consumo. Então, ele vai fazer uma DI de consumo. Ou seja, ele vai nacionalizar o bem. A extinção da admissão temporária, ela pode também ser feita de forma parcelada. Então, por exemplo, você traz 5 bens para exposição numa feira. Um desses bens você vai nacionalizar, você conseguiu vender esse bem numa feira, se for o caso, você pode fazer uma DI para consumo. Um bem você vai exportar, um bem você vai destruir, pode ser feito dessa forma, ou ainda você pode nacionalizar um bem, depois nacionalizar outro, e você vai fazer várias declarações de importação, de nacionalização de admissão temporária. A competência para analisar a extinção do regime é sempre da unidade onde se encontram os bens. Então, isso é muito importante.
Vamos lá. Você entrou com um regime de admissão temporária pela alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos. Então, esse regime foi concedido para você pela alfândega de Guarulhos. Só que agora você quer nacionalizar o bem. E esse bem, ele se encontra na cidade de São Paulo. Essa DI de nacionalização de admissão temporária vai ter que ser registrada num dos recintos da alfândega de São Paulo, que é a unidade da Receita Federal que jurisdiciona a cidade de São Paulo, que é o local onde se encontram os bens. Isso é muito importante de ser observado. Vamos supor que você entrou com uma admissão temporária em Santos, para uma feira em Santos. Depois você transferiu, com autorização da Receita, para uma feira no Rio de Janeiro. A nacionalização dos bens tem que ser feita no Rio de Janeiro, sempre no local onde se encontram os bens. E a observação também que para você pedir destruição do bem, o bem tem que ter vida útil, porque senão você já consumiu esse bem, por exemplo, num teste. Ele está totalmente destruído, então ele já foi consumido. Então você não pode pedir destruição, você tem que pedir você tem que fazer uma DI de nacionalização, uma vez que o bem já foi consumido. Para a reexportação, se você quer devolver o bem para o exterior, então, normalmente, se você fez uma DSI, você tem que utilizar uma DSE. Se você fez uma declaração simplificada de importação para admitir o bem no regime, você vai fazer agora uma declaração simplificada de exportação para devolver o bem ao exterior. Se você fez uma DI, você pode fazer uma DDE normal ou uma DSE, ao seu critério. Se você fez uma DSI papel, você vai fazer uma DSE papel, formulário, né? Se você descumpriu o regime, você pediu para reexportar o bem após o prazo, por exemplo, ou numa outra situação de descumprimento que nós vamos ver a seguir, você só vai poder reexportar esse bem se você primeiro pagar a multa capitulada no inciso 2 do artigo 72 da Lei 10.833 de 2003, 10% do valor aduaneiro da mercadoria, que é a multa por descumprimento do regime. Então, primeiro você paga a multa, depois você pode reexportar. Se você quer pedir a destruição do bem, quando você entrar com o pedido de destruição, esse pedido tem que vir acompanhado com a licença ambiental ou o seu pedido de licença ou um documento que ateste a dispensa de licença ambiental para fazer a destruição. Quando você entrar com o pedido de destruição, já tem que estar com a licença. A forma mais comum da extinção, da nacionalização, da admissão temporária é a nacionalização de admissão temporária, que é o despacho para consumo. E a Receita Federal vai considerar como tempestiva a providência para a nacionalização da seguinte forma: 1. Se o bem não precisar de licenciamento, o registro da DI de nacionalização de admissão temporária tem que ser feito dentro do prazo do regime. Se o bem precisar de licenciamento, nós vamos considerar como tempestiva a data do registro do licenciamento. Então,
dentro do prazo de vigência do regime, você tem que ter registrado o pedido de LI. Da data do deferimento da LI, você tem 10 dias para fazer o registro da DI. Senão, também é considerado descumprimento. Então, agora nós vamos analisar quais são os casos de descumprimento do regime. Mais simples, é o vencimento do prazo do regime sem que tenha sido tomada uma das providências para a extinção, ou DI para nacionalização, ou reexportação, ou destruição, ou entrega, ou reexportação. Número 2. Você entrou com um pedido de prorrogação. A Receita indeferiu a sua prorrogação. Você tem 30 dias para tomar uma providência para a extinção do regime. Então, você entrou com o pedido de prorrogação. A Receita indeferiu e te deu ciência. Da data da ciência do indeferimento, você tem 30 dias para fazer alguma outra coisa. Então, assim, ou despachar para consumo, ou pedir destruição, ou pedir entrega à fazenda. Mas tem 30 dias. Nesses 30 dias, se você não tomar uma providência, você cai em descumprimento do regime. Por exemplo, você pediu também uma destruição. A Receita autorizou que fosse feita a destruição. Você tem 30 dias da data da ciência da autorização para destruir. Se você não destruir, você cai no mesmo inciso 2, que está dentro dos 30 dias, cai em descumprimento. Você apresentou para a Receita Federal para reexportar ou para nacionalizar, por exemplo, um bem que não era aquele que entrou no regime. Então, vamos supor, você entrou com uma máquina pequena, vamos supor, com um número de série. Então, quando você especificou a máquina no regime, você descreveu máquina tal, modelo tal, número de série 27. Aí você agora vai reexportar. Você quer reexportar como forma de extinção. E na hora que você apresenta para a Receita Federal, você apresenta uma máquina parecida com um número de série diferente. Então, você está apresentando para a extinção do regime um bem diferente daquele que entrou. Isso é caso de descumprimento apresentado no inciso 4º. Você vai utilizar o bem numa finalidade diversa daquela que justificou a concessão do regime. Isso é caso de descumprimento do regime. Quesito de regime. Então, você, por exemplo, importou o bem para uma feira e depois você transferiu esse bem para fazer um teste. Pode, desde que você tenha autorização da Receita para fazer isso. Se você fizer sem autorização da Receita e você sofrer uma fiscalização e a Receita verificar que você está usando o bem numa finalidade diferente daquela que você pediu, isso é descumprimento do regime. Ou, por fim, destruição do bem por culpa ou dolo do beneficiário do regime.